Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é uma palavra, irmãos, que ela é importante porque lá no livro de Números, Deus fala, livro de Números, no capítulo 6, no versículo 22 em diante, Deus fala para Moisés assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo. Arão era sacerdote, era o sumo sacerdote, e os filhos dele eram sacerdotes, são pastores, né? Fala Arão a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Entendeu, irmãos? Por isso que nós cumprimentamos as pessoas com a paz do Senhor. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós não temos paz para dar para ninguém, né? Nós somos atribulados. E quando você deseja a paz de Deus para uma pessoa, você está abençoando essa pessoa, colocando o nome de Deus sobre ela, e isso é o que importa. Nós, principalmente, irmãos, nesses momentos, nessa época que estamos vivendo, precisamos muito da misericórdia, da paz do Senhor e da ação de Deus nas nossas vidas, na vida de todos nós, irmãos. Todos nós precisamos de uma ação de Deus. E nós temos que dar permissão, e nós temos que pedir a Deus, para que Deus intervenha na nossa vida. Nós temos que querer, porque Deus quer. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. A Bíblia diz que Deus está com os braços abertos, querendo nos abençoar. Nós é que não prestamos atenção, nós é que não vemos a importância do relacionamento com Deus. Por exemplo, esse momento maravilhoso, tanto nosso que estamos aqui, como de quem vai ouvir uma pregação hoje ou amanhã, não é? Porque você ali vai pegar um tempo da sua vida e vai estar ouvindo falar de Deus, você vai estar aprendendo de Deus e você vai estar pensando em Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque somos consumidos diariamente pelos prazeres do mundo, pelos pensamentos do mundo, e colocamos Deus em um canto. A gente vai mesmo se lembrar de Deus e amar a Deus de verdade na hora da nossa calamidade. Na hora, quando a coisa fica feia realmente, aí a gente se agarra com Deus. Muitas vezes até questiona Deus, né? Por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Por que eu, Senhor? Mas você se esquece que você passou, às vezes, uma vida sem dar nenhuma atenção para Deus. Aí, quando acontece alguma coisa, como acontece com muitas pessoas, com muitos animais, como a Bíblia fala sobre o acaso, né? As coincidências da vida, os problemas que estão aí que podem acontecer na vida de qualquer pessoa, tanto daquele que crê como daquele que não crê, aí você se lembra do seu Criador. Mas Deus diz para você na palavra o seguinte: no dia da sua mocidade, no dia da sua bonança, no dia da bênção, no dia da alegria, lembre-se do seu Criador. Porque é Deus, irmãos, que nos proporciona tudo isso. Essas histórias que nós vemos na Bíblia aqui, como vamos ver aqui, um relato
da vida de José, por exemplo, no capítulo 39, nós vamos ver que, apesar da engrenagem, do sistema daquele momento de governo da sociedade, ela agir com poder e com força contra a alegria, a felicidade e a vida de José, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele em toda a dificuldade que ele entrou, Deus abençoou ele. Toda a dificuldade que ele entrou, ele passou por dificuldade, foi jogado em um buraco, né? Foi vendido como um escravo, foi acusado injustamente, foi parar em uma cadeia, ficou lá um tempão, não ficou um dia na cadeia não, ele ficou um tempo, eu acredito que ele ficou mais de ano na cadeia, mas veja o que aconteceu com ele na cadeia. Então, todo esse processo que ele teve que passar, foi um processo de aprendizado para ele, mas ele aprendeu e pôde receber as bênçãos de Deus, por quê? Porque ele acreditava em Deus, ele usava a fé dele, na dificuldade, na circunstância, na calamidade, na dor, no sofrimento, ele sempre se alegrava com a presença de Deus, ele sempre buscava ser fiel a Deus, que é isso que Deus quer de nós, irmãos, que a gente aprenda a confiar em Deus, que a gente aprenda a ter certeza que Deus é quem vai nos dar a vitória, Deus quem vai nos abençoar. Todas as histórias que você vê aqui na Bíblia, de confronto do povo de Deus contra as pessoas malignas, contra o mal, você vê que o povo de Deus muitas vezes era minoria, na maioria das vezes era minoria, não tinha a metade do poder do inimigo, mas eles venceram porque clamaram a Deus, venceram porque creram e venceram porque Deus estava com eles. Irmãos, Deus já mostra ali no livro de Gideão que não importa a quantidade, a Bíblia diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Se você crer, se você usar a sua fé, nada nem ninguém poderá com você. Mas aí muitos agora, por exemplo, muitos estão dizendo, muitos estão nesse momento do mundo rindo de quem acredita em Deus, achando que eles são vitoriosos e nós somos perdedores. Às vezes, irmão, Deus tem que deixar a gente passar pelo deserto, para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Agora, se você no deserto, você for humilde para aprender, reconhecer que Deus está contigo no deserto, você vai sair vencedor lá na frente. Até porque o que mais importa para todos nós é o futuro, é o amanhã, tanto para o jovem quanto para o velho. Às vezes o jovem pensa, mas eu estou muito novo ainda. Você pode morrer primeiro do que o velho. Você pode entrar num sistema de sofrimento antes que um velho. Eu já vi, como eu já sou velho, né? Eu tive a oportunidade de ver pessoas que eram doentes a vida inteira. Chegaram aos 88 anos e o outro que tinha uma saúde de ferro, não passar dos 35. Entendeu? E vi também pessoas que eram doentes a vida inteira chegar nos 88 anos e o outro que era ação, pegar uma doença, ficar 10 anos sofrendo. Nós vemos o exemplo do Steve Jobs, um homem poderosíssimo, riquíssimo, né? Sofreu mais de 10 anos com câncer e morreu. O problema nem foi a morte, é o sofrimento. Entendeu, irmãos? E assim nós temos vários exemplos. Agora, o cristão, ele tem que ser um observador, não só da sua própria vida, mas da história, principalmente a história contada pela Bíblia, daquilo que ele vê no dia a dia dele, e ele sempre confrontar tudo isso com a palavra de Deus, para ele evoluir.
para você adquirir personalidade, para você adquirir o desejo de viver com Deus, porque o nosso desejo no momento, irmãos, é terreno. Olha só que falta de ideia nossa, olha que ignorância, que cegueira. Olha o quanto o nosso pensamento é pequeno. Nós passamos o dia acreditando no projeto da terra, que é um projeto falido, no projeto do corpo. Por exemplo, às vezes você vê o jovem aí, todos os dias se dedica 2 horas numa academia, todos os dias, dando chuva, dando sol, dando com dor, sem dor, né? Muitos até praticam um exercício constante ali com muitas dores. Eu não sou contra, não, eu sou a favor. Eu sou a favor da pessoa cuidar do corpo. Mas o corpo, mesmo que se você for morar numa academia e dedicar a ele 10 horas por dia, ele vai te abandonar. Ele vai te abandonar. Então, tudo bem você cuidar da sua saúde, para que enquanto você viver bem. Acho perfeitamente lógico isso, né? Eu mesmo vivo de dieta há mais de 30 anos. Mas o mais importante é cuidar da pessoa que está aqui dentro. Nós não podemos deixar o nosso corpo mandar na gente, nós não podemos deixar o nosso coração mandar na gente, nós não podemos deixar o nosso gênio mandar na gente, nós não podemos deixar a cultura que nós recebemos errada, falida, do sistema do homem aí, maligno, mandar na gente. Jesus nos chama para nascer de novo todos os dias. O que é nascer de novo? É olhar aquilo que é velho que você viveu, fazer um balanço e falar assim, olha, isso aqui eu não quero mais, isso é lixo. Na sua casa você não joga o lixo fora? Você joga o lixo fora. Nós ficamos guardando o lixo, ao invés de olhar para o que é bom, para aquilo que você alimentou que foi bom, aprender a separar, a discernir, como Jesus falou, separar o joio do trigo. Nós temos que ter esse pensamento na nossa cabeça. E tomar atitudes todos os dias você tem que tomar uma atitudezinha, principalmente, irmãos, de lembrar de ter uma conversa com Deus, uma conversa com Deus. Não sei se você consegue fazer isso todos os dias, conversar com teu Criador, com teu melhor amigo, com teu maior amor, com teu Pai. Louvado seja Deus, estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 39. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 28 e 36, do versículo 1, né? Salmos, capítulo 105, versículo 17, e Atos, capítulo 7, versículo 9. Diz a palavra de Deus assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha aqui, irmãos, muitas vezes você não te dá valor. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção no que eu vou falar, que é importante.
Muitas vezes você não assume aliança com Deus e você não te dá valor. Deus gosta de pessoas valentes, ousadas, pessoas que creem, que têm fé, entendeu? Porque através de você, por causa de você, Deus pode abençoar até a pessoa que não crê em Deus, até o descrente, até aquele que tem um relacionamento mais ou menos com Deus, por causa de você. Nós vemos esse exemplo na história de Ló, quando Deus salva Ló da morte, da destruição, por causa de Abraão. Nós estamos vendo aqui um relato, olha aqui, irmãos, claramente, que o Senhor abençoou a casa do egípcio, não era por amor ao egípcio, era por amor a José. E José era uma pessoa simples, filho de pai pobre, simples. Quando ele está aqui na casa desse homem, ele chega aqui como escravo. Escravo, sabe o que é isso? E você que é livre, que é abençoado, que tem saúde, que tem tudo, tem conforto, tudo que Deus te dá, você fica se diminuindo perante Deus. Deus não se agrada disso, irmãos. Deus não se agrada disso. Você tem que assumir o seu posicionamento, entendeu? Aonde você chegar, você tem que se sentir que você é um servo de Deus. Você, quando está ali, você é a luz de Deus ali. Não é que você vai ser melhor do que ninguém, não é isso. Não é isso. É que você é um abençoado. Deus é contigo, assim como Deus foi com José, assim como Deus foi com Abraão, com Jacó. Por que que Deus não será contigo? Por quê? Qual o seu problema? Deus não olha para o nosso pecado, irmãos. Deus olha para o nosso desejo de ser contra o pecado. Deus olha para o nosso desejo de andar reto, embora a gente vá falhar, embora a gente vá fraquejar. Mas o que Deus espera de você é sempre uma atitude de querer o bem, de lutar contra tudo que é ruim, contra tudo que não é de Deus, e assumir o seu relacionamento com Deus. Deus dá um grande exemplo na história de Davi. Davi cometeu muitos pecados que pagou muito pelos pecados que cometeu, mas Deus sempre viu que Davi, ele era um observador, observava os seus próprios pecados, humildemente aceitava os seus erros, entendia que precisava de mudar, de tomar uma nova direção, e mudava, entendeu? E é isso que Deus quer de nós, que a gente venha assumir o nosso relacionamento com Deus. Versículo 6, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Você vai ver uma referência aqui do versículo 8, lá em Provérbios, capítulo 6, é bom ler o capítulo 6 inteiro. Aqui, irmão, tem uma coisa muito interessante, que veja bem, José sai da cárcere, né? José sai da escravidão, vai para casa, levado por Deus para a casa de um oficial de Faraó, e ali ele é abençoado, se torna poderoso, e aí, olha só, vem uma armadilha do diabo contra a vida dele, como está escrito em Efésios capítulo 6 e Salmos capítulo 91. Isso pode acontecer com todos nós. Ele cai numa armadilha, porque o diabo não quer ver você feliz. Entendeu, irmãos? Você tem que compreender que às vezes você vai chegar em casa, você sai da igreja,
você está orando e há uma armadilha do inimigo contra você na sua própria casa, usando as pessoas que você ama, usando as pessoas importantes para você, entendeu? E às vezes você não para pensar que, como diz lá no Efésios capítulo 6, que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, não é contra aquela pessoa, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, não é contra o seu genro, não é contra o seu sogro. É uma guerra no mundo espiritual, são potestades nas hostes celestiais da maldade, que às vezes colocam o pensamento naquela pessoa e ela acaba te prejudicando. Por isso que há as brigas e depois há o arrependimento e até a conciliação, né? Algumas vezes há uma inimizade, há um ódio, há uma morte, mas na maioria das vezes, nas famílias, onde acontecem as maiores guerras, há as brigas e depois a reconciliação. Mas se era para reconciliar, não era nem para brigar, entendeu? Então é importante entender isso, o ataque. Você às vezes está tudo bem, está lá em cima, vem o ataque do inimigo, colocando pensamento em alguém. Versículo 9: ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha aqui, no momento da prova, ele se lembra de quem? De Deus. Outra atitude que ele toma, o quê? De gratidão à pessoa que fez o bem para ele. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Você vai ver uma referência aqui no livro de Provérbios, capítulo 7. É importante você ler o capítulo 7 inteiro. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que ele falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Entendeu, irmãos? Aonde José estava agora? Na casa do cárcere, na cadeia. Ele vai para a cadeia. Ele foi sozinho para a cadeia? Deus foi com ele.
Aonde ele foi, Deus estava com ele estava sendo abençoado por Deus. Será que você não entende isso? Tem um problema lá na sua casa? Você se lembra que você é um crente? Quem vai estar com você para resolver o problema? É Deus. É Deus. Entrega o problema nas mãos do Senhor, vai no quarto, fecha a porta, vai orar, vai ler um versículo bíblico, vai conversar com Deus. Não aceita nenhuma situação negativa, ruim sobre a sua vida, porque com Deus você sempre vai sair vitorioso, sempre vai prosperar. E prosperidade não é ficar bilionário, igual tem gente aí que acha que vai chegar na igreja, vai botar 10 mil, vai ganhar 1 milhão. Isso não é prosperidade, isso é dinheiro. O que importa é você ter, como diz lá, como Jesus falou, o pão nosso de cada dia, você ter o pão dado por Deus, você ter o dinheiro dado por Deus, você ter a esposa dada por Deus, você ter os filhos dados por Deus, você ter o trabalho dado por Deus, você reconhecer que é Deus quem te dá, é Deus quem te abençoa, é Deus quem te prospera, não importa o que está acontecendo, porque José podia aqui se revoltar com Deus, não é? Ele podia, que até o servo dele egípcio, até o patrão dele egípcio, reconhece que Deus estava na vida dele, entrega tudo na mão dele, está tudo certo, aí de repente, ele é caluniado e mandado para a cadeia. Se fosse nós aqui, como é que a gente ia fazer? A gente ia querer pegar uma faca, matar todo mundo, né? Pegar um revólver, matar todo mundo, porque você está certo, você foi caluniado, e negar a Deus, né? Ó, Senhor, agora, olha o que o Senhor fez comigo aí, ó. O Senhor me abandonou. Isso é um exemplo para nós, irmãos, um grande exemplo para nós, para a gente aprender a ser fiel a Deus, para a gente aprender a crer de verdade, para a gente aprender a andar de cabeça erguida, porque Jesus falou que nós vamos vencer a morte. Sabe o que é isso? Você tem noção disso daí? Nós não somos convidados para coisa pequena não, irmãos. Somos convidados para coisa grande. Somos convidados, não é para viver num paísinho melhor. Não, nós somos convidados para viver com Deus no céu, lugar maravilhoso, perfeito. Leia ali o livro de Apocalipse ali, que você vai ver como é que é. Amém, irmãos?